E muito bem, até agora nós estamos aprendendo profundamente sobre posições perceptivas. E eu espero que você possa ter apreciado sobre o poder disso. O poder de você mudar os seus mapas mentais simplesmente ao transitar entre outras posições perceptivas. E a aula anterior, na técnica dissociação, você pôde aprender como que isso realmente funciona na prática. E eu sei, é algo realmente magnífico, poderoso, como que a nossa mente consegue mudar rapidamente coisas. Muitas pessoas ficam sofrendo por anos e anos e anos com coisas que aconteceram lá no passado. Entretanto, basta uma única intervenção, uma única técnica da PNL, da programação neurolinguística, para ressignificar coisas profundas. E é por isso que eu gosto muito da PNL, pois ela permite que a gente consiga se reestruturar, se reinventar, dar um novo percurso para a nossa vida e lidar com questões das mais diversas áreas da vida, tanto a nível de relacionamentos, tanto a nível da saúde mental da pessoa, como no caso anterior que a gente fez na questão de trauma, quanto no questão de desenvolvimento profissional também. É possível utilizar essas técnicas para você melhorar a sua saúde financeira e assim por diante, a sua saúde também física como um todo, melhorar o seu corpo, entre diversas e diversas outras coisas. E sim, a PNL ela é realmente incrível e nessa aula eu quero aprofundar com você ainda mais sobre a questão das posições perceptivas. Então eu trouxe uma outra técnica chamada gestão de conflitos, que é uma técnica que ajuda você a transitar entre posições, entre um conflito que você tem com outra pessoa. Dessa forma você consegue solucionar o conflito, seja esse conflito algo muito pesado que você enfrentou na sua vida. Existem às vezes questões pendentes com pessoas importantes na nossa vida, como o marido, como a esposa, como algum familiar, como pai, mãe, tio, avós, pessoas importantes, conflitos muitas vezes que estão lá na nossa infância, na nossa adolescência, que podem estar trazendo grandes estragos aqui. Uma coisa é certa, todo aprendizado negativo, toda experiência de vida que você tem negativa, isso gera um aprendizado em você. Tudo. E muitos aprendizados, quando a gente aprende com eventos traumáticos, normalmente nós aprendemos coisas ruins, como por exemplo ter medo, nós criamos padrões de bloqueios, nós podemos limitar a nossa vida, limitar a nossa capacidade, entre outras coisas. E curar, se libertar, lidar com essas questões é extremamente importante, pois muitas vezes nós não temos nem noção da dimensão que isso pode tomar na nossa vida quando a gente não lida com isso. E quando a gente lida, aprende a se libertar dessas emoções negativas, de acontecimentos difíceis do passado, nós também não temos noção da dimensão disso na nossa vida. O quanto isso pode melhorar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, mas também melhorar o nosso futuro. Isso pode mudar radicalmente o caminho que a sua vida está seguindo e mudar completamente em um ano tudo. Então por isso que é importante a gente aprender a lidar com isso. E uma das formas a gente lidar é mudando a nossa posição perceptiva, observando a situação como se a gente fosse outra pessoa, ou como se a gente estivesse dissociado e assim por diante. E a técnica que nós vamos aprender agora, chamada gestão de conflitos, que eu vou chamar a Nath aqui também para fazer essa demonstração, é uma técnica excelente para conflitos que envolvem outras pessoas. Outra pessoa, no caso. Um conflito que você teve com alguém. Qualquer espécie de conflito. Essa técnica vai permitir você ter mais empatia e, por meio da empatia, chegar a uma posição sábia, a uma postura sábia, madura, diante do conflito. E para isso, então, eu vou chamar a Nath aqui, vamos fazer um corte rápido e ela estará aqui com a gente para poder fazer essa demonstração para você. Voltamos então, agora estamos aqui com a Nath para a gente poder fazer uma demonstração dessa técnica de gestão de conflitos. Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo certo. Muito bem. Para a gente poder trabalhar essa técnica ela serve para lidar com conflitos que você teve com alguma outra pessoa. Eu gostaria de saber se tem algum conflito que você teve que você gostaria de trazer para a gente poder trabalhar nessa técnica. Sim, tem um conflito com um cliente que eu tive recentemente. É muito difícil acontecer qualquer tipo de coisa nessa situação, porque realmente a gente tem mais de 30 mil alunos e foram raríssimas vezes que aconteceu algum tipo de conflito. Mas esse em específico foi algo que acabou me afetando.
Ok. Negativamente e eu fiquei mal. Foi uma situação onde o cliente, haviam regras, o cliente não seguiu essas determinadas Haviam regras. regras, ele não seguiu essas regras. Exato. E ele ficou nervoso e acabou descontando em mim, acabou descontando, falando coisas negativas, enfim, ficou, como eu posso dizer, nervoso. Agressivo, nervoso. Ficou agressivo, usou palavras agressivas e acabou descontando em mim a situação, uma situação onde ele estava errado, né? Onde a gente, né, a empresa, eu estava correta e ele estava errado. E por conta disso, eu fiquei mal, porque a gente, numa situação dessa, por mais que esteja escancarado no nosso cara, Ele estava assim, ciente das regras. sim, ele estava ciente das regras, tudo, exato. Por mais que está escancarado na nossa frente, assim, você está certa. Quando existe uma pessoa assim, né, graças a Deus não existem muitas, mas algumas pessoas, elas fazem isso, né, você querer se sentir mal, querer se sentir errada de alguma forma. Nessa situação aconteceu, e aí eu até me senti um pouco culpada, assim, se questionando mesmo, sabe, se eu tinha errado alguma coisa, até a minha capacidade como profissional. Então, naquele dia que aconteceu aquela situação, foi eu fiquei mal e acabou afetando minha produtividade também. É algo que eu, até hoje, assim, eu penso Ok. não me traz lembranças boas. Ok. Então, resumindo, teve um cliente que existiam regras, ele estava ciente das regras, ele descumpriu as regras, você foi conversar com ele foi agressivo com você, e diante disso você se sentiu culpada. Se sentiu mal, se sentiu culpada? Também. O que mais? Me senti mal, me senti chateada. Mal, culpada, chateada. Foi uma situação negativa. Negativa. Foi uma situação presencial, uma situação online? Online. Online. Você consegue lembrar dessa situação? Do dia que aconteceu, onde você estava? Consigo. Muito bem. Então aqui, o primeiro passo dessa técnica é a gente identificar uma situação. Nós temos aqui uma situação de um conflito com um cliente, ok? Identificada a situação, nós vamos então para a próxima parte, para o próximo passo. O próximo passo é a gente definir as posições que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui com 4 posições perceptivas, 4 formas de você observar a situação. A primeira posição é a sua. Então, imagina que aqui está a sua posição na sua frente, certo? Aqui é do cliente. Imagina que ele está na sua frente. Então, você consegue imaginar uma posição onde está você e outra está o cliente, certo? Mentalmente fazendo isso. Depois vamos ter a terceira posição, que é de um observador neutro. Uma pessoa que está de fora. Então, é como se vocês estivessem em algum lugar onde um está de frente para o outro e tem um observador neutro que consegue ver os dois, ver o que está acontecendo nesse conflito. Por mais que isso aconteceu online, eu quero que mentalmente você simule como se um estivesse na frente do outro. Eu não sei se você sabe como que é o rosto desse cliente, como que é a foto desse cliente, se você viu, mas não tem importância. Eu quero que a sua mente simplesmente crie, simule essa segunda posição, a posição dele, como se fosse ele, da forma como você criar, ok? Então nós temos você, primeira posição, segunda posição, ele, a parte que você tem conflito. A terceira posição é a posição de um observador neutro. Uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, está simplesmente observando de fora. Tudo bem até aqui? Ok? Primeira, segunda, terceira posição. A nossa quarta posição nós chamamos de metaposição. A metaposição, nós temos o observador, é como se você estivesse atrás do observador neutro. Você consegue ver os 3 ali, mas você está completamente fora. Você não está envolvida, você nem faz parte disso. É uma posição realmente fora de tudo que está acontecendo. Ok? Consegue dizer para mim quais são as posições? A meta, que é o neutro, que seria atrás do observador. Do observador. E os dois do conflito, que no caso sou eu e o cliente. E o cliente. Ok. Nós temos essas 3 posições. Nós vamos iniciar pela posição meta. Ok? Então, agora, enquanto a gente está conversando aqui na nossa sessão, você está em posição meta. Essa é a posição meta. Está fora do conflito. Imagine que o conflito está acontecendo aqui na sua frente e de um jeito ou de outro você consegue criar um mapa mental
de onde estão essas posições, você, a outra pessoa e o observador neutro, ok? Então você pode fechar os seus olhos, pode se sentar em uma posição confortável. Você está em metaposição. De metaposição você consegue visualizar essas outras 3 posições na sua frente. E está tudo bem? Você está fora disso tudo. E eu vou pedir para que você dê alguns passos mentalmente à frente. Eu quero que você entre na posição do cliente. E mentalmente você entra na posição do cliente. E de um jeito ou de outro, a sua mente constrói os seus filtros de percepção como se você fosse o cliente. Você sente como se você fosse ele, você enxerga a vida como se você fosse ele. E a sua mente é capaz de criar essas informações, trazendo para você tudo aquilo que é importante para você se sentir como se você fosse o cliente diante desse conflito. E você consegue se sentir nessa posição? Sendo o cliente? Sim? Não? Muito bem. Nessa posição do cliente, ciente das coisas que ele fez, ciente que de um jeito ou de outro, na mente dele, ele estava fazendo algo com alguma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Talvez você possa identificar essa intenção positiva do cliente e perceber como se você fosse ele. Tudo aquilo que ele faz, de um jeito ou de outro, na mente dele é algo certo. Talvez você possa entender isso, do ponto de vista dele. E sendo esse cliente, você pode imaginar que você consegue ver a Natália na sua frente. E sendo como esse cliente, eu quero saber o que você está pensando sobre o que está acontecendo. Pode verbalizar. O que você pensa sobre essa situação, sendo o cliente? De alguma maneira, eu penso que eu estou certo. Como é essa maneira? Numa determinada situação, um pouco difícil. Muito bem. Enquanto sua mente inconsciente processa essas informações, eu quero que você olhe para frente e veja a Natália. O que você pensa sobre a Natália, sendo o cliente? Tá ali para me atender. Ela está ali para te atender. Essa é a função dela. Muito bem. E que nome que você daria para ela diante desse conflito todo? Sendo o cliente. Do que você chamaria ela? Uma única palavra. Nessa situação, uma atendente. Atendente. De uma forma profissional. Atendente. Então esse seria o nome. Atendente. Chamaria ela de atendente. E você, diante dessa situação, como que você se sente? Diante desse conflito. Eu sinto que ele está errado. O atendente ou... Não. Eu quero saber você na posição dessa outra parte. Sim. Nos filtros, na forma como ele vê o mundo. Eu penso que o que eu fiz não foi tão grave assim. Não foi tão grave assim. E que Tá tudo bem. O que eu fiz não foi tão grave assim, tá tudo bem. Na tua frente está a atendente. Muito bem, eu quero que você inspire profundamente. Isso mesmo. E agora, mentalmente, eu quero que você vá para a posição da Natália. A posição da Natália.
E você agora pode perceber como você percebe, sendo você mesma, sentindo como você mesma, percebendo a situação como você percebeu naquela situação. E na sua frente está o seu cliente. O que você pensa sobre essa situação? Eu penso que ele está errado, Ele está errado, que ele está ciente da situação, das regras e não é uma pessoa que está ali que se perdeu, é uma pessoa que está ciente e que está fazendo por maldade mesmo, pela personalidade da Ok. pessoa. Muito bem. A gente percebe aqui que o tom de voz dela já aumentou quando ela entrou na posição dela. Muito bem. Olhando para ele, que nome você daria para ele? Como você poderia chamá-lo? Seja você. Não, eu pensei que ele é um tremendo filho da puta. Ok, tremendo, filha da puta. Esse é o nome que você dá para ele. Uhum. E muito bem. Agora o que eu quero que você faça é ir para a posição do observador. Assume a posição do observador. Você é uma pessoa de fora e você consegue visualizar isso. Ali está aquelas duas pessoas tendo conflitos delas. Um pensa que o outro é um atendente, outro pensa que é um tremendo filho da puta. Eles estão brigando, estão tendo essa discussão entre eles. Cada um com a sua visão, cada um com as suas opiniões. Você consegue visualizar os dois na sua frente? Sim. E muito bem. Dessa posição, o que você pensa sobre o que está acontecendo ali? Uma intriga. Uma intriga. O que mais? O tom de voz já abaixou e mudou. O que mais? Pessoas com percepções diferentes, mapas diferentes, Muito bem. Mapas diferentes. valores diferentes. O que mais? Você de fora da situação. A situação acontece ali, não é com você. Você não tem nada a ver com isso e você está vendo. Como observador, entendendo exatamente o que aconteceu, Sim. eu observo que o cliente ali naquela situação não tem razão Ok. e que a pessoa, O cliente não tem razão. a pessoa que está ali para prestar o serviço, para atendê-lo, está sendo afetada. Está sendo afetado. Então o cliente não tem razão e outra pessoa está sendo afetada. É isso que você pensa sobre a situação. Muito bem. Agora eu quero que você dê um passo para trás e você vem para a metaposição. Metaposição, você pode abrir os seus olhos. Voltamos, estamos aqui em metaposição. O conflito acontece em algum lugar imaginário na nossa frente, nós estamos fora dele. O que você aprendeu? Olha, foi bem difícil me colocar no lugar dele. Normalmente é. Apesar de eu ter bastante facilidade para me colocar no lugar das pessoas, nessa situação realmente foi difícil. Difícil. Eu tentei ver de uma maneira muito profissional, tipo assim, eu chegando numa loja nervosa porque um produto meu deu problema. Nem foi esse o caso, né? No caso ali, foi uma coisa que a loja, no caso ali, não tinha dado causa a nada. Eu vi de uma maneira mais profissional porque foi a melhor maneira que eu consegui enxergar. Isso na posição dele. Exato. Mas o que você pensa sobre o conflito, sobre o que o observador pontuou, sobre como um enxerga o outro como um tremendo filho da puta, outro como um atendente, o observador vê uma pessoa afetada? Sim. Sobre a questão da pessoa ali, né, no caso eu, ali na situação do cliente, realmente entendo enxergar dessa maneira, né, enxergar ele dessa maneira, como um tremendo filho da puta, mas eu acredito que não seja uma coisa positiva
não vale a pena. Não vale a pena enxergar ele como um tremendo filho da puta? Eu acho que acaba ficando um sentimento meio negativo, uma coisa meio pesada, eu não sei. Como que isso acontece? Explica um pouco mais. Percebe? É que ela tá tomando consciência. O primeiro impulso dela é de chamar o cliente de um tremendo filho da puta. Isso é baseado nas próprias experiências que eu já vivi, que eu já vivenciei. Eu sei que às vezes a melhor coisa parece que é sim você enxergar a pessoa daquela maneira, porque realmente ela está errada e que, enfim, nem sempre o cliente, nesse caso, né, nem sempre o cliente tem razão, e nesse caso ele não tinha razão, e nesse caso ele realmente era uma pessoa mais maldosa mesmo, enfim, né. Ok. Nessa situação, eu sei que não vale a pena enxergar como dessa maneira, porque acaba atraindo coisas negativas, não atraindo, mas ficando pensamento negativo, sentimento negativo, de acordo com essa situação, onde acaba afetando negativamente, onde a melhor situação seria trazer mais para um sentimento neutro, de uma forma mais profissional. Então, o que você está me dizendo é que enxergá-lo, rotulá-lo de uma forma negativa, com essas palavras, é algo que prejudica você. Sim. É isso que você está me dizendo. Porque acaba ficando um sentimento negativo da experiência e é uma coisa totalmente profissional, Muito bem. onde não deveriam existir esses tipos de sentimentos. Ok. Então percebe, após transitar entre as posições, a hora que volta para a meta, a posição consegue ter uma visão completamente diferente, observando toda a dinâmica. Agora ela percebeu, o primeiro impulso dela foi justamente de falar que o cliente era um tremendo filho da puta. Foi esse o rótulo que ela deu. E tá tudo bem. Às vezes o cliente vai falar palavrão na sessão e tá tudo bem. É o mapa do cliente, é como o cliente quer se expressar, ele tem que realmente se sentir à vontade para se expressar da forma como ele disser. Como ele quiser, até porque nós sabemos que palavras não machucam. Eu estou inteiro aqui, não arrancou um pedaço de mim ouvir um palavrão, então ninguém morre por ouvir palavrão. Se você sofre porque você ouve palavrão, eu preciso usar PNL para crescer. Mas enfim, permita que o cliente se expresse da melhor forma possível. Porque às vezes a única coisa que descreve é um palavrão. É um palavrão, ok, perfeito. É o mapa do cliente, é isso que importa. Sim. E lembre, você não vai morrer de ouvir um palavrão, você não é dodóizinho, assim, não é frágil, né? Mas enfim, então nós temos agora uma nova percepção, uma nova visão diante de tudo que está acontecendo, principalmente orientada para a Natália, ok? Agora nós vamos refazer esse círculo novamente, vamos fazer esse ciclo novamente passando pelas posições, ok? Pode sentar confortável, inspira profundamente. E agora, mentalmente, eu quero que você caminhe até a posição desse cliente. Você agora tem em si novos aprendizados, isso pode mudar um pouco como você percebe tudo o que está acontecendo, até mesmo como você percebe o cliente. Como cliente, talvez você possa entender um pouco mais a Natália. O que você pensa dela agora? Natália, que você chamou de atendente. Que ela está cumprindo o papel. Está cumprindo o papel dela. O papel dela. Muito bem. Que nome você daria para ela? Permanece atendente? É outro nome? Permanece. Ok. E muito bem. Agora eu quero que novamente você caminhe até a posição da Natália. Sendo a Natália envolvida nesse conflito, envolvida nessa situação, observando na sua frente o cliente. Agora, com novos aprendizados, com novas informações, com uma percepção mais ampla sobre tudo o que está acontecendo. Que nome que você daria para essa pessoa que está na sua frente? Cliente. Cliente. Muito bem. Quando você pensa cliente, como que você se sente? Neutro. Neutro. Cliente. Muito bem. Agora eu quero que você venha para a posição de observadora neutra. Aquela posição onde você consegue
ver o conflito entre os dois. Observa as duas partes, a Natália, o cliente. A Natália agora com essa nova postura, provavelmente essa nova percepção mudou a fisiologia dela, mudou como ela está se sentindo, e você como observador pode perceber isso. Talvez você possa também perceber o cliente, de fato, a outra parte, como ele está se sentindo, o que acontece, e todo esse conflito existente. O que você observa? Um conflito profissional. Um conflito profissional. O que mais? Duas pessoas que tiveram um desentendimento. Duas pessoas que tiveram um desentendimento. E sobre como elas estão agora? Uma vendo a outra como atendente, a outra vendo o outro como cliente. Uma relação profissional. Uma relação profissional. Muito bem, dê um passo mentalmente para trás e pode abrir os seus olhos. Voltamos para a metaposição. O que você me diz sobre tudo o que está acontecendo nesse cenário? Uma coisa que eu comecei a pensar nessa segunda Ciclo. Essa segunda rodada é que, assim, nessa situação eu estava sendo ali realmente um atendente, né? No caso, eu fui conversar Estava com o cliente, nesse papel, nesse momento? nesse papel de como uma funcionária da empresa mesmo, nesse papel. E eu fiquei imaginando, assim, se fosse uma outra pessoa, uma funcionária, né, fazendo isso, nessa situação, eu não iria falar pra ela, eu não iria instigá-la a ter esses pensamentos negativos. Sobre o cliente. Eu iria pensar, tipo assim, não ia falar assim, não, o cliente sempre tem razão, não. Mas eu gostaria que ela não levasse isso pra ela, sabe? Porque eu acho que isso é uma situação que pode ocorrer muitas vezes. Pra quem trabalha com atendimento ao público, pra quem já trabalhou, sabe que às vezes realmente tem cliente que não é fácil. E às vezes você é funcionário de uma empresa, ou você tem um funcionário, não acho legal esse funcionário levar esse problema pra casa, sabe? Então, nesse caso, se eu fosse orientar ela como uma gestora ali, né? Uma pessoa, um superior naquela área, eu iria realmente fazer da melhor maneira possível para que ela não visse tanto aquilo de uma forma tão negativa, porque eu sei que isso iria afetá-la. Então eu iria propor para ela realmente enxergar aquilo de uma maneira profissional, comparar, né? Então, não, essas situações são raras, né? Nossos clientes, a maioria você sabe que são um amor, enfim, e não dão trabalho, e entendem as regras, mas, infelizmente, no mundo existe, né? Em qualquer lugar, existe sempre uma pessoa que vai ali dar mais trabalho, mas pode acontecer. Não se afete por isso, porque não vale a pena. Tente resolver da melhor maneira possível também, porque não vai valer a pena, também tem uma intriga ali. E eu iria orientá-la dessa forma, sabe? Uma forma mais madura e profissional de lidar com a situação, o que eu acho que não foi tanto da minha parte ali. Não foi a forma como você agiu. Não foi tão maduro e nem profissional. Porque Como que é enxergar... Acabei levando isso pro lado pessoal. E como que é enxergar a situação agora com esse filtro de percepção que você tem nesse momento? É muito mais tranquilo, porque é uma coisa totalmente profissional. É igual você falar que, sei lá... Você falou pra mim que se sentiu culpada, algumas coisas no sentido de sentiu culpada, sentiu mal, e outros adjetivos nesse sentido. Sim, Como que fica? Não, fica totalmente... Fica uma coisa neutra mesmo, uma coisa mais profissional, uma coisa mais... Como eu poderia dizer? Business é business, não precisa levar pra casa. Exato, então é enxergar, tipo assim, primeiro observar essa questão de, tipo, não é uma situação comum, que eu acho que ajuda, sabe? Porque eu sei que em determinadas situações... 30 mil alunos, um ou outro fazer isso. Não, é uma coisa tranquila. Dá pra contar nos dedos. Exato. E é uma situação que a gente deve relevar, porque pode acontecer isso em qualquer mercado.
alguns são mais, outros menos. Eu imagino que, sei lá, no telemarketing eles devem ter que trabalhar muito mais isso, sim. porque deve ter muito mais situações complicadas. Mas, assim, de modo geral, enxergar isso de uma maneira profissional. Como que é lembrar da situação agora? Quero que você, aqui, onde você está, reviva a situação mentalmente. Como que é? Eu observo de uma maneira profissional. Eu não vejo, eu não mudei Isso é como você observa, mas como você sente? Eu me sinto realmente ali numa situação que aconteceu dentro da minha empresa, onde eu estava numa posição ali de atendente, né, de funcionária ali da minha própria empresa, resolvendo, conversando com o cliente, e acabei não tendo a melhor reação, mas hoje eu vejo isso de uma maneira totalmente profissional. Eu não vejo assim, o cliente tremendo filho da puta. Não é mais isso. Eu simplesmente vejo um cliente que deu um probleminha ali. E se amanhã surgir um desafio semelhante? Aqui eu estou comprovando, para ver como que está a resposta não verbal dela e a resposta verbal dela também diante disso. Seria bem mais tranquilo. Ok. Eu acho que essa percepção que eu tive de imaginar que fosse uma funcionária e eu como A gestora... proprietária da empresa, eu sou obrigada a ser mais madura nessa situação. Eu não sou, tipo... Então você assumiu novamente uma posição de proprietária. Essa posição de proprietária, você encontrou ela na posição no meta. Então meta de fora de tudo, você conseguiu ter essa percepção. Gestora, eu tive uma visão assim, gestora da empresa e enxerguei da maneira profissional. Porque enxergar de uma maneira pessoal essa situação não tem como. Até porque eu não conheço, eu não sei nem o nome da pessoa, eu não lembro, não sei a foto. Eu sei que é um homem, só. Eu não tenho muitas informações. E realmente eu não sei nada da vida dele. Então, assim, às vezes ele tava num dia ruim. Então, assim, como eu não sei nada, a melhor maneira é enxergar de uma maneira profissional, ter essa visão, imaginar se fosse um funcionário, como você iria orientá-lo? Você iria instigá-lo para que ele tivesse esses pensamentos negativos? Porque você sabe que isso não é legal para levar para casa. Né? Ninguém é obrigado a ficar com essas... Mas olha só, né? Olha que legal. Essa observação que eu faço aqui, né? A meta-posição é uma posição meta, né? A forma como ela lidou com isso, a forma como ela processou isso, ela transformou essa a posição de proprietária da empresa, tendo uma visão geral, uma visão macra, madura. Que legal. A forma como você somente criou todo esse cenário, proporcionando para você recursos para você ressignificar esse conflito. Legal, parabéns. Aqui, nesse momento, a gente fez o ciclo 2 vezes. A primeira vez é obrigatória, a segunda vez também, que a pessoa já vem com novos recursos, repassando isso. Em alguns casos, 2 vezes não é o suficiente. A gente observa aqui que em meta-posição, o cliente ainda está ali com algumas reações, não está totalmente resolvido. Nós refazemos isso quantas vezes for necessário. Um outro pensamento que veio na minha cabeça também é porque, assim, que eu tava reclamando à toa, assim, sabe? Porque eu fico imaginando que alguns trabalhos, algumas empresas devem passar por isso, às vezes, o dia inteiro, né? Então, sei lá, funcionários de empresas de operadoras telefônicas, Então, assim, e eles não têm culpa, né? Porque, putz, é um sistema e tudo, mas eles têm que seguir ali, conversar com as pessoas e precisa ganhar o seu dinheiro ali no final do mês. Então, assim, eu estava reclamando demais por uma situaçãozinha tão pequena e exclusiva ali que aconteceu. Então, assim, foi de uma maneira meio assim, nossa, tipo, nem precisa reclamar disso, sabe? Pensando em submodalidade, você viu como algo pequeno. Pequeno, exato, é pequeno. Quando você vê como algo pequeno, acaba não te afetando muito pouco. Exatamente. Submodalidades é um tema que a gente vai aprender mais pra frente também, é outra forma de mudar representações internas. Essa é a técnica gestão de conflitos, uma técnica que serve para coisas, vamos colocar, mais corriqueiras, como um conflito com o cliente. Eu acredito que por mais que afetou, não é algo que te afetou profundamente, certo? Certo. Teve ali um impacto, mas não foi algo... Existem coisas muito mais grandiosas com conflitos, certo? Sim. Essa técnica também serve para coisas
mais impactantes. Conflitos com pais, conflitos com ex, conflitos com familiares, com coisas que realmente podem gerar ali uma resposta emocional ainda muito mais intensa e gerar diversos desencadeamentos negativos na vida da pessoa em decorrência do que aconteceu. Inclusive, no nosso primeiro practitioner, versão do practitioner, né, teve uma aula que a gente fez chamada gestão de conflitos. Essa aula, sobre essa técnica? Sobre essa técnica. E eu tratei de uma situação bem pesada, que eu tinha. E a gente até conversou, né, antes de iniciar a aula, que o Silas falou que vai ser a aula de gestão de conflitos, e eu relembrei, não tem como... lembrou desse conflito que tinha... Não tem como não lembrar, porque até os clientes, nossa, todo mundo ama essa aula, porque realmente é muito emocionante. E realmente, foi exatamente naquela aula, foi gravada no início de 2020, se eu não me engano. A gente tá agora... 2022? 2 anos depois, né? 2 anos e meio depois. E... Não, nossa, foi uma coisa assim... Eu perguntei para ela sobre nós vamos usar a técnica de gestão de conflitos. Em relação ao que foi trabalhado, existe algum resquício, existe alguma outra situação daquela pessoa, né? Porque às vezes envolvendo, tudo, normal, envolvendo aquela pessoa? Porque a gente trabalhou uma situação ali, mas às vezes teve outras situações. E ela, não, realmente, toda vez que eu lembro ali, a gente conseguiu ressignificar na estrutura mesmo. Foi muito forte, muito impactante, eu me entreguei. Isso é importante também, se entregar para a técnica, para realmente resolver. E não... Impressionante, porque eu, antes de iniciar, eu acho que eu até falei isso na aula. Na aula de gestão mesmo, naquela aula. Eu não tava botando fé que ia resolver, porque realmente era algo muito pesado, sabe? Eu não tava botando muita fé. Eu tava descrente, mas eu falei, não, vou me entregar e vou dar o meu melhor aqui. Porque o cliente também tem que se entregar, né? Sim, a intenção do cliente é importante. O cliente tem que ter a intenção de ressignificar aquilo. Então, sempre que eu faço, independente da situação ser mais pesada ou mais leve, eu sempre me entrego, porque eu sei que é uma oportunidade de eu melhorar aquilo, de eu mudar aquela situação. E impressionante, melhorou não só a situação em si, que a gente trabalhou lá, mas o conflito geral com uma pessoa, né, que faleceu e tudo mais. E realmente eu não consigo mais ter pensamentos negativos diante daquela pessoa. Que bom. Então foi algo que realmente resolveu. Então essa ferramenta é realmente muito poderosa. Muito poderosa. E rápida, né, também. Depende. Algumas situações podem ser um pouco mais rápidas, algumas podem se estender um pouco mais. É verdade. E às vezes também, com uma única pessoa, você tem mais que um conflito. No caso dela, eu também tinha mais que conflito, mas tudo girava em torno meio que da mesma coisa, né? O mesmo padrão. Desse padrão, né, que eu trouxe ali, né, na aula, até que descrevi ela uma hora como bruxa, né, enfim. Assista uma aula para quem não assistiu. Eu vou aproveitar, eu fiz uma demonstração da técnica de gestão de conflitos com a Nath, entretanto, é claro, eu vou trazer essa aula também, acredito que ela vale a pena ser assistida, eu vou trazer ela também aqui como um presente para vocês. Vou colocar novamente, porque realmente foi, olha, é engraçado porque aqui é um curso, a gente está gravando, mas eu realmente trago situações reais e situações assim que... aproveitar o momento. Estamos aqui, estamos usando PNL, vamos melhorar a nossa vida. Então, e essa situação foi talvez a mais pesada que eu tenha trabalhado e impressionantemente também a que mais resolveu e que realmente não tem nada, nenhum resquício. E, nossa, foi muito bom mesmo. E eu fiquei com o pé atrás de fazer. Não, mas que bom. Mas valeu muito a pena, porque deu tudo certo e hoje, um tempão depois, não sobra nada. Nossa, é impressionante, nem precisou, reaplicar a ferramenta, né? Porque em algumas situações, às vezes é necessário. Às vezes sim, às vezes ficou alguma coisa para trás. Mas nem nunca. Okay. Tá Nada. Então é isso, pessoal. Essa é a técnica de gestão de conflitos. Ela está na apostila também para você poder fazer a leitura. É claro, não adianta você só pegar a apostila e ler a técnica. Aqui nós estamos fazendo uma formação onde um dos princípios que estão por detrás do método de ensino aqui é a modelagem. Então, enquanto você assiste em metaposição, você consegue observar o que está acontecendo aqui e consciente e inconscientemente você está aprendendo padrões de aplicação da técnica, enquanto você observa a aplicação. E isso enriquece muito
o seu aprendizado e o seu desenvolvimento. Então, assista as aulas com as demonstrações, assista a próxima aula, que eu vou trazer essa aula com a Nath, onde foi aplicado, que vale a pena assistir. E acompanhe também com a apostila, faça a leitura da técnica para você se aprofundar no estudo. Eu, após anos estudando programação neurolinguística, eu ainda pego as minhas apostilas e vou revisar as técnicas puras que veio dos criadores da PNL, para mim depois poder fazer os atendimentos, para mim poder trazer aqui para você, fazer essas demonstrações e ensinar PNL para você. Então o aprendizado ele nunca para. E é isso, a gente se vê então na próxima aula.